e falando sobre liderança na sociedade. Meu nome é Roberto Costa de Oliveira, uns conhecem como Roberto Costa, outros como Roberto Oliveira, tanto faz. E eu sou empresário, não sou pastor, embora tenha sido. E hoje, além da empresa, eu sou investidor de bolsa de valores e também lidero a Visão Mundial Internacional, através do Conselho. Sou presidente do Conselho da Visão Mundial Internacional. Visão Mundial Internacional, que até eu estou concluindo o ciclo agora, saindo da Visão Mundial Internacional depois de 14 anos, é uma organização grande, está em 100 países, tem aí 44 mil pessoas que trabalham em tempo integral, um orçamento de 3 bilhões de dólares, mas tudo isso é muito menos importante do que a criança que a gente serve. A criança, nós servimos aí, temos apadrinhadas como 5 milhões de crianças no mundo, está abordando está chegando a 6 milhões de crianças, mas isso, o que é importante para o Senhor é uma criança, né? Quando Ele olha, Ele tem o coração movido por uma criança e não uma multidão de crianças. Antes de começarmos, eu vou pedir para alguém nos dirigir em oração, pedir a presença de Deus, a bênção sobre nós aqui nesse período e que seja um período muito rico. Quem gostaria de? Qualquer um. Fábio. Então, por favor, pode ficar de pé. Vamos ficar de pé, orar a Deus. Pai amado, quero te louvar por este dia, pela tua graça e tua misericórdia sobre as nossas vidas, se renovaram, Senhor, esta manhã. Possamos ter agora, Pai, um tempo abençoado. Obrigado pela vida do Roberto, que o Senhor abençoe e guarde. Possamos receber dele agora, Senhor, parte daquilo que não é só do Roberto, mas é do próprio Jesus. Que o Senhor esteja conosco, cuidando, Pai, desse tempo que estaremos juntos. Seja produtivo para a tua honra e a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Embora a gente tenha 1h30, eu não vou falar esse tempo todo. Talvez uns 30, 40 minutos, e depois a gente pode discutir um pouco sobre esse tema de liderança na sociedade. Primeiro, talvez seja interessante verificar o assunto da crucialidade da liderança. A liderança é crucial. Quem faz as organizações, quem conduz as organizações, a igreja inclusive, quem conduz as empresas, quem conduz as organizações, os governos, são líderes. Esse fim de semana a gente teve uma eleição, né, em vários países. Então a França, por exemplo, mudou a liderança. Sarkozy, agora presidente, e vai entrar François Hollande. Muda a liderança, muda o tom da liderança, muda o país. A liderança é crucial. Esse assunto também de liderança é crucial. Vindo para cá, eu sou de Curitiba, no aeroporto eu bati o olho assim, eu vi mais ou menos 10 livros sobre liderança na La Selva, essa livraria. É incrível como se escreve sobre liderança. E o interesse é vivo. Além desses livros de liderança, que tinha a palavra líder ou liderança, tinha outros de líderes, por exemplo, Steve Jobs, Bill Gates e outros, né, que falavam de biografias de líderes, e que Ike Batista e outros, de exemplos de liderança. E esses exemplos, esse assunto é crucial. Na verdade, uma organização floresce ou uma organização murcha, uma empresa progride ou não, de acordo com a sua liderança. É incrível isso. E Jesus sabia disso. Existe além de ser uma literatura vasta, é uma literatura cara. Muitos cobram muito para falar sobre como liderar.
e tem coaches e toda uma formação para a liderança. O modelo, obviamente, de liderança que nós temos é Jesus. Esse é o modelo mais óbvio. Mas Jesus tem algumas dificuldades. Ele liderava para morrer. Ele liderava para fundar a igreja, mas ele tinha uma missão específica. Ele era como filho do Senhor, ele estava pronto para morrer. Então ele tinha uma liderança diferente. Alguém pode dizer assim, olha, eu não posso me comparar para Jesus, porque Jesus não tinha pecado, e então eu não tenho o estilo de liderança que eu posso me mirar em Jesus. Jesus teve um estilo de liderança muito próprio. Por causa disso, e tem livros escritos sobre isso. Um deles, por exemplo, Os Métodos de Administração de Jesus. É um livro fininho, de Bob Briner, e com 12 capítulos ele fala exatamente como é que Jesus administrava. Agora, garimpando aqui e ali, eu encontrei um tesouro, que eu diria que é a liderança de Davi. Todos nós conhecemos como é que Davi viveu e o que ele pôde executar durante a sua vida. E eu queria aqui me firmar um pouquinho sobre como é que Davi liderava. Ele escreveu aproximadamente 950 anos antes de Cristo as suas últimas palavras. É a última palestra de Davi. Foi pronunciada há quase 3.000 anos. E eu fico abismado de ver a contemporaneidade desses princípios que Davi escreveu nessa palavra. Os que tiverem a Bíblia podem ler, podem abrir no 2 Samuel capítulo 23. E aqui nós vamos dedicar algum tempo para discutir. 2 Samuel capítulo 23. E começa já dizendo, olha, essas são as últimas palavras de Davi. Um homem com esse significado, com esse calibre, e a gente sabe que Davi não era dado a frivolidades, porque a gente conhece os Salmos e a profundidade desse conhecimento que o Senhor teve dele e ele do Senhor. Quando a gente vai ver as últimas palavras, é porque aí vem chumbo, né? Ele não ia falar qualquer besteira. E parece, como se isso não bastasse, ele diz assim, palavras de Davi, filho de Jessé. Interessante aqui, filho de Jessé, um homem que conhece as suas origens, que era um homem do interior, que era um homem simples, provavelmente tinha sotaque caipira, não falava muitas línguas, era um simples pastor de ovelha. Ele era o filho daquele criador de ovelhas, Jessé, e que tinha vários filhos, e que na hora que Samuel foi procurar, sumiu. Finalmente, tem mais um filho, aí traz Davi lá, ele era filho de Jessé, ele não esquecia suas origens. A palavra do homem que foi exaltado. Isso é interessante porque nós homens tendemos a fazer o contrário, nós nos exaltamos. E aqui Davi faz ao contrário, ele diz assim, eu fui exaltado, eu fui vítima da exaltação, como se ele dissesse assim, do ungido pelo Deus de Jacó. Essa daqui é a credencial de Davi. O fato de ele ter sido rei era só uma consequência. Ele tinha sido ungido para ser líder em Israel. A unção é fundamental para a liderança. Mas como se não bastasse isso, ele também diz que é cantor dos cânticos de Israel. Hoje cantor não tem muito status, né? Mas Davi aqui coloca no seu currículo, vamos dizer assim, o fato de que ele era cantor. E como se não bastasse a importância que ele vai dar às suas palavras, ele diz assim, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio.
Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, e a rocha de Israel me disse. 2 pontos. Então, o que vem a seguir não é simplesmente a palavra de Davi. Vem diretamente do Senhor. Através da experiência, da vida, da boca, da vivência de Davi. E o que vem a seguir é impressionante. Ele fala exatamente sobre liderança. Que diz aqui o seguinte: quem governa, versículo 3, 2 Samuel 23, versículo 3. Quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, vírgula, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Aqui tem um negócio impressionante, porque quando ele fala assim, quem governa, ele está falando realmente da sua experiência, da experiência de liderança de uma nação, da experiência de governar um povo, o povo de Deus, o povo de Israel. E ele usa as seguintes expressões: quem governa o povo com justiça. E como se essa expressão fosse insuficiente, ele diz assim, quem o governa no temor de Deus. O que quer dizer isso? Hoje, se a gente fosse traduzir para uma linguagem contemporânea, seria assim, quem lidera com justiça. E quem lidera no temor de Deus. Eu fui procurar na literatura que negócio é esse de governar com justiça. Governar com justiça quer dizer governar com equidade, liderar com equidade, liderar com integridade, com confiança. Um dos autores que eu pesquisei é o James O'Toole, e ele disse o que é. Ele tem um livro sobre The Argument of Values-Based Leadership, que fala exatamente sobre que tipo de liderança é esse. Governar com justiça. E ele fala de 4 pontos. Ele fala de integridade. Você nunca perde de vista suas metas ou compromete os seus princípios. Você é simultaneamente de princípios e pragmático. Integridade. Governar com justiça. Segundo, você inspira confiança. Você reflete os valores e aspirações dos seus seguidores. Você aceita a liderança como uma responsabilidade, não um privilégio. Você serve. Os homens que seguiam a Davi depositavam nas mãos dele a sua própria vida. Seguir um líder hoje é mais fácil, porque você pode seguir, depois no meio do caminho você pode abandonar e seguir um outro líder. Naquela época, você quando seguia um líder, significava esse homem iria liderar você nas batalhas. Então a sua vida, literalmente, estava na mão desse homem que você seguia como liderança. Essa inspiração de confiança é fundamental no governar com justiça de que Davi fala. Em terceiro lugar, ele fala de audição, e Davi tinha isso. Você ouve as pessoas que servem, mas não é um prisioneiro da opinião pública, porque tem gente que age como se a opinião pública fosse Senhor. Você encoraja opiniões divergentes dentre os seus conselheiros, você testa as ideias, explora todos os lados das questões e considera todo o aspecto de opiniões, todo o espectro de opiniões. E, em último lugar, respeito aos seguidores. E a gente vai ver isso aqui mais no texto. Você é líder dos líderes. Você é pragmático no seu cerne, mas crê apaixonadamente naquilo que fala e naquilo que faz. Se Davi
não tivesse esse respeito aos seus seguidores, certamente ele não teria tantos seguidores como ele teve. Ele colocava esses homens em risco, ele andou em bando por muito tempo. Ah, é? Tem como aumentar o som para ele? Então eu vou falar mais voltado para você, tá bom? Porque isso aqui eu acho que é para gravação. Ah, vai ter som? Ah, então tá bom. Obrigado. Eu vou falar um pouquinho mais alto, então. Esse respeito aos seus seguidores era fundamental na vida de Davi. Quando ele andava em bando, ele se escondia em cavernas, e ele fugia de reis, e ele tinha gente que o seguia em lugares perigosos. Ele ouvia essas pessoas, os seus dramas, as suas inquietações, e eram pessoas párias da sociedade, quando ele andava em bando. Só depois, quando ele se tornou rei, que ele, vamos dizer, teve seguidores do status quo. E Davi desenvolveu essa capacidade de audição. Então, repetindo esses 4 pontos que nos diz o James O'Toole: integridade, confiança, audição e respeito aos seguidores. Isso tem a ver com essa expressão aqui, governa com justiça. Governar com justiça é aquinhoar propriamente a cada um dos seus seguidores. Aquinhoar com reconhecimento, aquinhoar com atenção, aquinhoar com serviço. É a primeira expressão que Davi usa nesse 2 Samuel, capítulo 23, que nós estamos vendo. Mas ele usa também outra expressão. Ele diz assim: quem governa com o temor de Deus. Isso daqui é uma expressão riquíssima. Porque quem governa com o temor de Deus sabe que a liderança, em última análise, vem de Deus. Os livros de autoajuda querem nos fazer crer que nós conquistamos a posição que a gente desempenha na sociedade. Nós conquistamos essa liderança. De acordo com as Escrituras, não é assim. A liderança, em última análise, pertence a Deus. E Ele a distribui como quer. Quando eu era jovem, mais jovem, quero dizer, eu me preocupava muito com a contestação à autoridade. Então, um texto que eu tinha muita dificuldade de observar era o texto de Romanos 13, que diz o seguinte: todo homem está sujeito às autoridades superiores. Isto é, tem liderança superior. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, não há liderança que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. As lideranças são instituídas por Deus. E a liderança, a autoridade vem de Deus. Então, quando Davi fala aqui, governar no temor do Senhor, é ter essa consciência de que Deus é aquele que tem a autoridade em última análise. E que a minha liderança é circunstancial, temporária e passageira. Aliás, Pedro fala disso, né? Que nós somos peregrinos, etc. e tal. E às vezes a gente acha que não é. Mas no temor de Deus, quer dizer o seguinte: eu estou voltado para liderar exatamente em linha com os princípios do Senhor. Governar, liderar no temor de Deus. Coisa bem diferente do que às vezes a gente vê por aí. Então vejam vocês como ele define a liderança do ponto de vista do Senhor.
Primeiro ele fala quem governa o povo com justiça, já falamos disso. Quem o governa no temor do Senhor. Justiça, equidade, audição, respeito aos seguidores, confiança, integridade e no temor do Senhor. As duas coisas estão intimamente ligadas. Aliás, tem um livro que fala sobre a liderança de Davi. E a primeira coisa que ele fala é justamente que a liderança começa no coração. Davi não era nada, mas Deus estava trabalhando no coração dele, preparando Davi para a liderança, quando ele era pastor de ovelhas. E isso foi um grande trabalho que Deus fez, porque aí ele pôde ser exaltado à posição de líder. E essa liderança no temor do Senhor é o que Davi teve durante toda a vida. A gente sabe que com suas falhas. E aí ele pergunta, como se o texto perguntasse assim, isso é semelhante a quê? E aí daí Davi vai falar. É como a luz da manhã, segundo Samuel 23, capítulo 4, é como a luz da manhã, ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Mais ou menos como a manhã de hoje. Só que depois de uma noite de chuva. Eu costumo correr no Parque Barigui, lá em Curitiba, toda manhã. Então, às vezes eu vou lá depois da chuva. Choveu de noite e amanhece uma manhã muito bonita, como a de hoje, céu azul, sol brilhando, e então eu vou ao Barigui para correr. É lindo, o sol bate no lago, quando o lago está bem calmo, assim, parece que tem pepitas flutuando no lago com o sol batendo. O sol bate na grama e o orvalho reflete a luz do sol, parece que tem pérolas aí no chão. E eu vou correndo e observando aquelas coisas, às vezes até fico tonto, porque quando você está correndo, você não pode ficar olhando para tanta coisa assim, né? Para o chão, para o céu, mas você observa. E é exatamente isso que Davi está falando aqui. O homem que lidera com justiça, e quando eu falo homem, eu estou falando também de mulheres que têm liderança impressionante, tanto nas Escrituras como nos dias de hoje, ele é semelhante à luz da manhã e o nascer do sol, ao nascer do sol numa manhã sem nuvens e com a claridade depois da chuva, que é um negócio bonito de ver, tem brilho, tem vida. Aliás, isso aqui contrasta com alguns irmãos que lideram assim com muita carga, como se tivesse um peso muito grande, como se tivesse liderando mais um féretro do que bem um cortejo fúnebre, do que bem propriamente uma organização com alegria. O que Davi fala aqui é de liderar com alegria, com beleza, com graça. A luz da manhã ao nascer do sol numa manhã sem nuvens. É bonito de ver. Essa é uma liderança que é com justiça e que governa no temor de Deus. Mas não para aí. O fato de ser bonito, o fato de ser inspirador, o fato de mobilizar uma nação, como mobilizou a nação de Israel, não é suficiente. É uma liderança frutífera. Porque vejam o que diz aí, que faz crescer as plantas da terra. O que ele está falando aí? Ele está falando o seguinte, de que tem planta, tem sol, tem chuva, tem todos os elementos ali. E só está faltando um elemento, que é justamente aquele brilho da liderança para fazer crescer as plantas da terra. Toda liderança, segundo a justiça de Deus, no temor do Senhor, é uma liderança frutífera. As pessoas crescem
ao nosso redor. A liderança não é a respeito do líder, é a respeito daqueles que crescem ao redor do líder. Eu detesto usar exemplos particulares, mas eu viajo muito por causa da visão mundial internacional. Para vocês terem uma ideia, eu fiz no ano passado 12 viagens internacionais. Às vezes eu fico uma semana, às vezes fico 15 dias. E nós temos uma empresa de alimentação que tem restaurantes, tem 88 restaurantes espalhados pelo Brasil. E às vezes eu fico abismado quando eu chego, que eu vejo que as pessoas assumiram lugares de liderança, ocuparam espaços de liderança, decidiram coisas que normalmente eu decidiria, fizeram coisas, e a empresa está no estado melhor do que quando eu saí. Às vezes até eu volto e fico pensando, será que eu estou fazendo aqui? Eu estou atrapalhando ou eu estou ajudando? Né? A liderança acontece justamente quando as pessoas florescem ao redor, quando elas crescem. Não quando eu cresço, eu posso até diminuir, mas as pessoas crescem ao redor. É isso de que está falando Davi aqui. Que faz crescer as plantas da terra. Todos aqueles elementos que estão à disposição na natureza são coordenados, polinizados, catalisados de forma a fazer a erva brotar, através da liderança. É isso que ele está dizendo, que é a liderança do Senhor. Além de ter uma beleza contemplativa, é frutífera. Isso a gente vê, esses mesmos princípios a gente vê na literatura moderna. Então, por exemplo, eu vou citar um livro muito bom, que é aquele do James Hunter. Eu não sei se vocês conhecem, sabem disso, mas James Hunter é um pastor batista, que escreveu o Monge Executivo. Na verdade, o título daquele livro é The Servant Leader, o líder servo. Foi traduzido para o português como o Monge Executivo. E ele conta as histórias de que, na verdade, a liderança se constitui em servir. E é exatamente isso que Davi está falando aqui. Existem muitos exemplos sobre isso. Tem um livro muito interessante que fala sobre liderança serva de serviço, que é de Robert Greenleaf, foi escrito em 1970, que diz o seguinte, ele conta uma história da jornada ao Oriente, e ele relatou que numa jornada ao Oriente existia um grupo, e um personagem que fazia os trabalhos mais simples, era esse personagem chamado Léo. E ele inspirava o grupo através do seu serviço e da sua liderança. E basicamente do seu serviço. Ele não tinha cargo de líder. E através das suas canções e dos seus princípios. E durante a jornada ao Oriente, esse grupo perde Léo. Léo desaparece. E o grupo se desfaz e a jornada acaba. Anos depois, um participante daquela jornada foi descobrir que Léo, na verdade, era o líder de uma ordem, o chefe titular de uma ordem, o seu espírito inspirador, um grande e nobre líder. E basicamente naquela jornada ele se dispôs simplesmente a servir. Eu fico impressionado quando eu vejo isso na prática. Isso aconteceu hoje de manhã. Eu quis imprimir o texto em vez de ficar lendo aqui na tela, e me serviu um dos irmãos que estão aí ao redor, chama César Ranieri. Trabalho simples de pegar e imprimir. Ele não conseguiu imprimir a tempo, senão ia atrasar aqui. Mas ele se dispôs, ele saiu daqui, foi lá para cima e vem aqui e tal, e me deu cheguei lá muito tarde ontem à noite, quase meia-noite, me deu aqui a identificação. Trabalho muito simples, era esse trabalho simples que tinha o Léo. Isso é liderança.
E eu falei com ele, puxa vida, deve ser difícil liderar, servir um encontro desse. Eu falei, quantas pessoas tem aqui? Ele falou, olha, com as que vão chegar vão ser 2.000. E aí eu vi a dimensão do trabalho dele. E você pode subir ali na secretaria, ele está lá no balcão atendendo as pessoas. Que coisa incrível. Liderando, servindo. É assim que diz o James Hunter no Monge Executivo. E ele diz que a base da liderança não é o poder, e sim a autoridade, conquistada com amor, dedicação e sacrifício. Para exercer adequadamente essa autoridade, o grande líder possui virtudes de respeito, responsabilidade e cuidado com as pessoas que o cercam. Exatamente o que o texto diz, de 2 Samuel. Para liderar, James Hunter diz, é preciso estar disposto a servir e não a ser servido. Aliás, o título original do seu livro é The Servant. Isso contrasta com o que a gente vê hoje. Por exemplo, eu estou muito no mundo empresarial, o presidente de empresa atual é aquele de personalidade exuberante, que manda, desmanda, conhece, etc. E isso está caindo em desuso, porque se descobriu que a liderança não é por aí. Não são as pessoas de alto perfil que lideram. E é interessante que esse texto não para por aí. Esse texto de 2 Samuel 23. Ele diz, Davi se volta para a própria liderança, como se fosse para avaliar. Observem aí o que o texto continua dizendo. A minha dinastia, versículo 5, 2 Samuel 23, está bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo o que eu desejo. Esse homem aqui não era aquele self-made man que conquistou a liderança. Ele tinha uma consciência bem clara de que a sua dinastia estaria de bem com Deus se ele liderasse bem. Ele se volta para a própria liderança. Será que está bem a minha liderança? Como é que está a minha dinastia? Dinastia quer dizer a minha casa. A gente sabe que Davi teve problemas sérios com os filhos. Mas ele, pelo menos avaliava aqui, está de bem com Deus. Essa é uma alegria muito grande que eu tenho. Eu tenho 3 filhas, 3 genros. Uma delas missionária da CEPAL, mas não por isso, né? Mas a gente pode perguntar, será que a minha dinastia está bem com Deus? A minha casa está bem com Deus? Meus filhos, minhas filhas, meus genros, meus netos estão bem com Deus? Isso aqui faz parte da avaliação da liderança de Davi. Porque muitos de nós somos capazes de liderar grandes organizações, mas às vezes a nossa casa, e aqui é que Davi se volta com ele mesmo. Será que a minha liderança está bem? A minha dinastia está de bem com Deus. Quando um homem fala as suas últimas palavras, Davi aqui tinha uns 70 anos, parece que a vida passa como num filme, rapidamente. E ele faz como que uma avaliação da sua vida. E essa avaliação aqui justamente tem a ver com isso. Ele diz assim, como é que foi a minha liderança em casa? Como é que tem sido no real? Porque em casa, a gente não lidera com um personagem, a gente lidera com a pessoa real. É lá que a gente vive o dia a dia, com a nossa esposa, com os nossos filhos. E Davi, então, faz essa avaliação. E ele disse um negócio muito interessante, que eu tenho para mim como precioso. E bendito o homem ou a mulher que pode dizer isso. Ele fez uma aliança eterna comigo,
firmada e garantida em todos os aspectos. A gente vê que o que está na base da liderança de Davi, o fundamento da liderança de Davi é essa aliança. A aliança inquebrantável que ele tem com o Senhor. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo que eu desejo. Interessante que hoje o que se diz é o que você conquista, né? O que você é capaz de amealhar, o que você consegue fazer. Quando se apresenta um currículo, o que você já fez na vida, o que você é. E aqui, Davi, ao olhar para trás, na sua liderança, ele diz assim, olha, tudo foi dado. E ele usa a expressão, certamente me fará prosperar em tudo. Interessante no fim da vida, ele dizendo, fará prosperar no futuro. Ele parece que está olhando aqui ao seu legado. E o legado acontece depois. E essa é uma preocupação que qualquer homem ou mulher tem ao fim da vida. Qual é o meu legado? O que eu estou deixando através da minha liderança? E aqui, o que Davi está dizendo, olha, eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança com Deus eterno. E esse Deus eterno é que vai fazer prosperar o meu legado. Como de fato fez. E me considerar tudo que eu desejo. Me considerar tudo que eu desejo. O fim da vida, os desejos concedidos por Deus a Davi. Então essa é uma liderança segundo o coração de Deus, como as próprias Escrituras dizem a respeito de Davi. Ele provém de uma aliança eterna e em tudo bem definida e segura. Ele se apoiava única e exclusivamente aí, e não nas suas próprias forças. Interessante que o texto segue, e o texto segue para falar das pessoas que cercam Davi. E ele começa de uma forma negativa, das pessoas que ele não tem tanto desejo de que tenham ao seu redor. E ele diz assim, versículo 6, mas os perversos são lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los, usa uma ferramenta ou o cabo de madeira de lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Vocês já tiveram uma pessoa que vocês lideraram, que você não queria que ela estivesse ali? Pois eu já tive uma sócia, né? E aí era bem próximo, e não queria que ela estivesse aí, porque ela era espinhosa, né? E era cristã, por sinal, não era secular, não. Pois Davi começa falando a respeito desses. Parece que algumas pessoas no seu grupo, na sua igreja, vamos dizer assim, na sua nação, eram espinhosas, e ele tinha dificuldade de liderar. Esse é o primeiro grupo de pessoas que Davi fala. Ele não nomeia, gozado. Ele não nomeia essas pessoas, e não diz que elas eram espinhosas e problemáticas. Mas o texto continua falando, ainda bem, do outro tipo de pessoas que Davi apreciou. E falava sobre os principais guerreiros de Davi, começando no versículo 8. E aí vai falar, esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi. E aí vem uma série de nomes. E eu vou citar só os principais. Os valentes que os cercaram. O restante do capítulo é dedicado a eles. Interessante. Davi poderia ter focado suas últimas palavras em si mesmo. Olha o reino que eu construí. Olha os inimigos que eu derrotei. Não. Ele foca exatamente nas pessoas que o cercam. Que interessante. Na verdade, o líder que governa com justiça, no temor do Senhor, é esse que está focado nas pessoas que o cercam.
e não em si mesmo. E esse é um exemplo muito eloquente. E aqui ele vai falar do equivalente à diretoria da empresa. Se fosse numa igreja, seria o conselho de anciãos, de presbíteros, ou diáconos, né, dependendo da sua denominação. E aí ele vai falar dos chefes do batalhão de 30, aí ele vai falar de Jabezão, Eleazar e Samar, 3 homens impressionantes, e os seus atos heróicos são registrados aqui, de forma que ele pode dizer, olha, esses homens se dedicaram tanto, e eles tinham tanto estofo, que eles realizaram essas coisas. Então, por exemplo, Jabezão enfrentou 800 homens numa batalha, e os matou. Puxa vida, né? Esses filmes que tem aí de heróis, são fichinha perante a realidade dos homens que seguiam a Davi. 800 numa batalha. Eleazar, enquanto os israelitas recuaram diante dos temidos filisteus, ele manteve uma posição e os feriu até sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. Em outra ocasião, Samar, um outro homem que está aí também no texto, enquanto que o exército de Israel fugiu diante dos filisteus, ele defendeu uma posição no meio de uma plantação de lentilha e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Esses homens tinham grande coragem e determinação. E Davi era o seu modelo. Por que esses homens tinham grande coragem e determinação? Porque Davi tinha uma história de desafio dos inimigos que afrontavam a Deus. Davi tinha a convicção e a força de que o Espírito de Deus repousava sobre ele. E ele poderia inspirar homens a fazer isso. Vocês já pensaram o perigo de a nação de Israel fugindo, ele no Samar, por exemplo, no meio de um campo de lentilhas, enfrentar os filisteus e os derrotar? Olha, os filisteus não eram bolinho, não. A gente sabe. Esses homens são elevados, eles são a erva que brota, segundo o texto. Eles são elevados. Então eu vejo, às vezes, nas igrejas, eu vejo, às vezes, nas empresas, homens e mulheres que, em vez de serem elevados por uma liderança, eles são reprimidos por uma liderança. E isso não está nas Escrituras. O que a gente vê nas Escrituras é exatamente o contrário. É um estímulo, é um treinamento, uma transmissão de espírito de Davi, de coragem, de desafio a esses homens e mulheres, no caso desses, os homens guerreiros, de tal forma que eles são capazes de defender a nação de Israel ao risco da própria vida. E o texto vai em frente, falando exatamente dos guerreiros. Eles eram tão fiéis a Davi, que esses 3 homens aqui, esses 3 primeiros, uma vez eles estavam numa caverna e os inimigos filisteus estavam acampados ao redor de Belém, e Davi expressou uma vontade de beber água de uma fonte na porta de Belém. Esses 3 homens se reuniram, cruzaram as fronteiras dos inimigos, os filisteus, e foram até a fonte e pegaram água e trouxeram para Davi, em risco da sua própria vida. Já pensou o que é liderança? Que coisa incrível você consegue inspirar nas pessoas através dessa liderança, daquele que governa com justiça e no temor do Senhor. E o que fez Davi? Bebeu da água? Não. Ele percebeu que essa água tinha sido um presente, que tinha sido uma inspiração daqueles homens que eram liderados. E ele derramou essa água como sacrifício. Eu imagino a pessoa com sede, ter uma água que foi da fonte que ele desejava beber, trazida por 3 homens que arriscaram a sua vida e cruzaram as fileiras dos filisteus, e ele simplesmente derrama a água. Sabe o que é isso?
é um respeito aos liderados. E dizer assim, vocês fizeram um sacrifício enorme de pegar essa água e trazer aqui. E, portanto, eu vou derramá-la em homenagem a vocês. E aqui ele registra os... ótimo. Muito obrigado. Melhorou? E aqui ele registra exatamente esses feitos. Quer dizer, a gente vê aqui que não é a respeito de Davi, esse negócio da liderança, é a respeito dos seus liderados, é a respeito do que Deus quer fazer através dele na vida dessas pessoas. E como essas pessoas criam no Senhor, eram valentes, capazes, porque Davi os liderava no temor do Senhor. E aí vai falar de outros, e o texto inteiro fala de Abisai, Benaia, e de um outro anônimo que lideraram um batalhão de 30, e depois vários outros, Joabe, comandante do exército, e assim por diante. Tanto Davi os valorizava, que ele fala de um deles, por exemplo, no versículo 23, aqui. Ele fala de Benaia, e ele diz assim, foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe concedeu o comando da sua guarda pessoal. Com isso, a liderança de Davi aquinhoava, respeitava, reconhecia as pessoas que estavam com ele. E ele honrava essas pessoas com posições, com reconhecimento, com elevando-os, em vez de deprimindo-os. Então havia na hierarquia do reino de Davi uma escala de reconhecimento e condecoração de acordo com as suas realizações. A realização de cada um, dos seus valentes. E ao que tudo indica, Davi não tinha favoritos. Isso aí é um problema de liderança, né? Pelo contrário, ele governava pela, vamos chamar um termo moderno hoje, meritocracia. Isso equivale à premiação do desempenho dos executivos pela consecução de metas. A literatura hoje, e aí eu vou falar um pouquinho do que... porque a gente está falando de liderança na sociedade, como é que esses princípios bíblicos se aplicam hoje? Eles não se aplicam somente na igreja, eles aplicam em qualquer organização, em qualquer igreja, governamental, não governamental, empresa, qualquer coisa. Esses princípios são eternos, é como a lei da gravidade, ela não é revogada. Um dos consultores mais respeitados atualmente é o Jim Collins. E vale a pena ler esse homem. Inclusive o Bill Hybels convidou o Jim Collins para num desses Leadership Summit que ele tem, ele ser entrevistado lá na Willow Creek. E ele escreveu um livro chamado Good to Great. Ele não parece ser cristão, mas ele tem uma admiração muito grande por cristãos. Nesse livro, ele descreve um cristão chamado Coleman Mockler, que foi o presidente da Gillette, com palavras de muito respeito, inclusive falando do funeral dele. O Coleman Mockler teve um ataque do coração, faleceu, e ele disse assim, olha, as pessoas que participaram daquele funeral reconheciam que Deus tinha atuado na vida de Coleman Mockler. Ele tem um livro secular chamado Empresas Feitas para Vencer, seria a tradução, infelizmente não tão boa do título em português, é Good to Great. E nesse livro, é um trabalho muito interessante, por sinal, a Coleman Mockler faleceu, a esposa dele foi minha colega, ela acabou o tempo dela, no board da Visão Mundial Internacional, que é a Joanna Mockler. Então eu pude conferir essas verdades com ela. Quando ele começou a escrever esse livro,
ele chegou para a sua equipe e disse assim, o livro basicamente é o seguinte, comparado às empresas que iam medianamente no seu valor de ação, com empresas que dispararam no valor de ação do mesmo segmento. E então, por que essas empresas que dispararam tinham, o que elas tinham que as fazia tão mais bem-sucedidas que as demais? E assim que ele começou o trabalho, ele falou assim, olha, vocês podem identificar qualquer coisa, mas eu não quero saber de líder. Porque o pessoal fala muito de líder, que o líder bom faz a empresa despontar, e etc. Eu não quero saber essas coisas, já se tem falado muito sobre isso. Mas à medida que o grupo prosseguiu, conduziu a pesquisa, eles chegaram à conclusão de que liderança é fundamental. E, aliás, é a primeira coisa que ele vem falar de que diferenciava as empresas bem-sucedidas das não tão bem-sucedidas. E aí ele identificou que essas empresas que ele chama de excelentes, elas tinham um líder nível 5. E aí eu vou dizer o que é esse negócio de líder nível 5, que tem muito a ver com o que Davi fala aqui nas suas últimas palavras. Primeiro, você tem vários níveis de liderança. Primeiro, quando o indivíduo é altamente capacitado, nível 1, ele faz contribuições produtivas por meio do seu talento, do conhecimento, suas técnicas e bons hábitos de trabalho. Esse é um líder nível 1. Líder nível 2 seria um membro colaborador de equipe. Ele contribui com suas capacidades individuais para que sejam atingidos os objetivos do grupo e trabalha de forma eficaz com as outras pessoas, numa atmosfera de equipe. É muito comum o líder nível 2. Daí tem o nível 3, que ele intitula de gerente competente. Gerente competente organiza as pessoas e os recursos na direção de uma busca efetiva e eficiente de objetivos predeterminados. Numa igreja, evangelização, ou comunhão, ou crescimento, e assim por diante. Escola dominical, assim por diante. Existe, então, o nível 4, que é o que tem mais capacidade. Ele catalisa o comprometimento com uma visão clara e forte, bem como a busca vigorosa dessa visão, estimulando os padrões mais elevados de desempenho. Então, esse é um líder forte, e que catalisa a atenção das pessoas para um determinado objetivo e os persegue e inspira essas pessoas. Mas ele falou que essas empresas muito bem-sucedidas eram lideradas por homens ou mulheres de nível 5. E nível 5, executivo de nível 5, é que constrói a excelência duradoura por meio de uma mistura paradoxal de humildade pessoal e força de vontade férrea, baseada no profissionalismo. O líder nível 5 combina justamente a humildade com a tenacidade. E esse é um negócio interessante, porque geralmente as pessoas que são muito tenazes, cabeça dura, né, não são tão humildes. Mas justamente o nível líder 5, tipo Davi, era o que combinava essas duas virtudes. E ele se dispunha a servir com uma vontade férrea de alcançar a excelência. Os líderes de nível 5, vou citar o livro, canalizava as necessidades do seu ego para longe de si mesmos, na direção de uma meta maior, que é construir uma empresa que prima por excelência. E aqui estamos falando de empresa. Contrapondo a imagem convencional de líderes exuberantes. E aí ele cita vários líderes exuberantes que não foram tão bem-sucedidos porque não valorizavam tanto as pessoas. Collins e a equipe observaram que os que levavam a empresa à excelência
eram descritos com adjetivos surpreendentes, como tranquilo, humilde, modesto, reservado, tímido, gentil, bem-educado, retraído, discreto. Esse é o líder nível 5. Que interessante. Paradoxalmente, esses mesmos líderes que eram assim, desse perfil, é que mostravam essa vontade férrea de construção de empresa excelente, ou de organização excelente. E essa combinação de humildade com determinação é de que foi a tônica dos líderes dessas empresas. E ele cedeu às evidências, e então tem um capítulo do livro que é justamente sobre liderança. Eu recomendo esse livro, se vocês quiserem se aprofundar mais. Empresas Feitas para Vencer. Por sinal, ele lançou há 3 meses atrás, que é muito interessante também, ele não está em português ainda, chama Great by Choice, em inglês. Davi, como? Não entendi? Editora. Deixa eu ver se eu tenho aqui desse Empresas Feitas para Vencer. O autor é Jim Collins. Editora Campos. Foi publicado em 2002. Esse Great by Choice ainda não está em português, que eu saiba, que saiu há poucos meses. Mas é um livro que vale a pena dar uma olhada. Davi era um líder nível 5. Ele era um líder humilde. Veio de lá de pastorear ovelhas. Mas tinha uma vontade